Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 28. Mateus 28, versículos de 18 a 20. Mateus 28, versículos de 18 a 20. Eu lerei os pares e, por conseguinte, os irmãos lerão os versículos ímpares. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pai, nós te bendizemos pelo poder inerrante da tua palavra. Nós te bendizemos, Senhor, porque tu estás neste lugar. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estará. E nós queremos exaltar o teu nome pela tua presença neste lugar. Nós queremos nos render à tua presença, nós nos rendemos ao teu Espírito, nós nos rendemos à tua palavra, nós atraímos para a nossa vida o governo do Senhor. Queremos que o Senhor cumpra em nós todo o seu propósito de bondade e obra de fé. Queremos que o Senhor quebre todas as cadeias sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Queremos que a mão do Senhor esteja sobre nós e nos dê a capacidade de elucidar a tua palavra, que venha através do nosso falar, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o discernimento de espíritos, os dons de revelação, opere através de nós, de maneira que a tua igreja seja edificada, a tua igreja seja restaurada, a tua igreja seja avivada, a tua igreja compreenda e apreenda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. O que significa a palavra missões? Etimologicamente, significa incumbência, encargo, dever a cumprir. O que significa a palavra missionário? Significa, etimologicamente, quem se dedica a pregar uma religião e a trabalhar para a conversão de alguém à sua fé. A priori, irmãos, existem 3 maneiras de fazermos missões. A primeira é orando por missões. Todos nós somos oradores. Diga: eu sou um orador. Orar é falar, e no caso nosso contexto é falar com Deus. Então todos nós temos que aprender a falar várias coisas com Deus. Uma delas é interceder por aqueles que Deus chama para uma obra específica, seja aqui ou em outro lugar. Nós precisamos sempre orar, na nossa casa estarmos intercedendo, porque se passamos por dificuldades aqui, imagine pessoas que deixam sua família, seu local geográfico, seu aconchego de amizade, a nível familiar, e vai para uma terra estranha, para ali compartilhar a palavra de Deus, aprender uma nova cultura. Essas pessoas precisam da nossa oração, essas pessoas precisam da nossa intercessão. Então sempre lembre-se dos missionários, amém?
Então, a segunda maneira de fazermos missões é contribuindo por missões, cooperando financeiramente por missões. Às vezes você não pode ir a um lugar distante, mas você pode abençoar as pessoas que estão lá de aspecto financeiro. Você pode enviar a sua oferta, você pode abençoar alguém. Mas a terceira maneira de fazermos missões é indo fazer missões, é dizendo para Deus: eis-me aqui. Porque todos nós, como eu falei aqui etimologicamente, ser missionário significa quem se dedica a pregar a palavra de Deus e a trabalhar para a conversão de alguém na fé em Jesus. Então todos nós somos, de aspecto popular cristão, somos missionários. Todos nós estamos aqui para falar a palavra de Deus no trabalho, na escola, na rua, na faculdade. Aonde chegarmos, temos que levar essa boa notícia que é o Evangelho para as pessoas que estão lá fora. Então, o eis-me aqui tem que ser uma atitude minha e sua diária na nossa vida, mas tem aqueles que tem uma missão específica, tem um chamado específico para uma localidade específica, para um país específico, e que nós precisamos entender o nosso chamado local, onde moramos, onde trabalhamos, na cidade onde habitamos, mas também temos que entender aqueles que saem daqui para uma terra distante. Então, a nossa missão, ela é real, ela é verdadeira, ela é autêntica, e nós não podemos e não devemos procrastinar, adiar a nossa missão. Amém? No entanto, eu quero nesta noite pensar com vocês, neste momento, por que, como e para que fazermos missões. Primeiro, eu quero destacar por quê. Porque é bíblico. Mateus capítulo 28, verso 19, diz que o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, que ele apareceu a alguns discípulos e principalmente aos seus apóstolos, ele os comissionou, ele chamou os seus apóstolos para uma missão específica, e esse chamado foi para aquela época passada, aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que viram a Jesus, aqueles que conheceram a Jesus, mas esse chamado também é para eu e você hoje, e para todos aqueles ainda que vão se converter. Ele já se converte com esse chamado para ser um missionário, para ser alguém que faça missões. Então, nós estamos dentro de um contexto bíblico. Missões é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus, é um planejamento bíblico de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós temos que ir fazer discípulo, ou aqui ou em outro lugar. A igreja não pode parar de fazer discípulo, a igreja não pode parar de compartilhar o que ela conhece, o que ela sabe de Jesus. Ela precisa informar a outrem e conquistar outras pessoas para Cristo, sermos pessoas que vão catequizar A, B e C, com o objetivo de que eles se convertam a Jesus Cristo. Amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, nos diz algo muito interessante. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu vou ler o verso 1 e vocês o 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2. Nós percebemos que Mateus 28, que lemos, verso 19, é uma palavra incisiva de Jesus para nós, no aspecto de pregar a palavra, de fazer discípulos. E percebemos agora também uma palavra incisiva de Paulo, imperiosa, para Timóteo, um novo ao pastor,
dizendo a ele que ele deveria pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Então, o que o missionário faz? Ele vai apregoar a palavra de Deus, ele vai anunciar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus restaura. Esta é a missão do missionário. Por isso que todos nós somos missionários, e quando fazemos isso, estamos trabalhando em consonância com a palavra de Deus. Amém? Mas o outro texto é João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, que diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Meus irmãos, nós fomos escolhidos por Jesus. Não fomos nós primeiro que escolhemos a Jesus, foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que sonhou eu e você no reino dele, eu e você na casa dele, eu e você seguindo ao Senhor, amando ao Senhor, venerando ao Senhor e pregando a palavra do Senhor. Então ele diz que ele nos escolheu e ele nos designou, ele nomeou eu e você como missionário. Nós somos missionários, amém? Nós somos missionários diários, nós somos missionários no trabalho, nós somos missionários na faculdade, nós somos missionários, temos uma missão, temos um dever, temos uma responsabilidade e não podemos adiar essa responsabilidade. Você não pode dizer, eu não sou chamado para isso. Todos aqueles que se convertem a Cristo são chamados para serem missionários de todo o tempo, de todo momento. Onde chegar, você tem que dizer quem é o seu Senhor, quem te salvou. Você vai abastecer o seu carro no posto de gasolina, você chega lá e compartilha da graça de Deus. Por quê? Porque Jesus é uma boa notícia. E a boa notícia, nós não podemos ficar para nós mesmos sozinhos, nós temos que falar, nós temos que anunciar, as pessoas têm que saber o que Deus tem feito na terra, na vida de homens e mulheres como eu e você, homens e mulheres frágeis, homens e mulheres limitados, homens e mulheres imperfeitos, mas que Deus tem operado através do poder da cruz, através do poder do sangue de Jesus, através da palavra dele, através do nosso caminhar com Ele. Nós passamos por dificuldades, passamos por circunstância, passamos às vezes por momentos difíceis em várias áreas da nossa vida, mas com Cristo no barco tudo vai muito bem, e nós vamos cumprir a nossa missão, nós vamos estabelecer o reino de Deus nessa terra. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para que as nossas mãos sejam instrumentos dEle, nossos pés sejam instrumentos dele aqui na terra. Deus é Espírito, mas Ele anda na terra através dos seus pés. Deus é Espírito, mas Ele ama os homens através do nosso coração. Ele tem uma agência, Ele tem embaixadores, embaixatrizes aqui nessa terra. Tu és o embaixador de Deus, tu és uma embaixatriz do Senhor, tu és um arauto do Senhor nessa terra. O diabo sabe disso. Você é um canal de Deus nessa terra para fazer a diferença. Aí você diz, mas pastor, eu trabalho, mas pastor, eu sou um homem ocupado, mas pastor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Senhor te chama para trabalhar, meu irmão. O Senhor te chama para produzir no reino, amém? Cada um de nós temos uma missão. No ano, um ano corresponde a princípio a 365 dias. Pelo menos, o que eu disse? Não ouvi direito, o que eu disse? Ganharmos uma pessoa para Jesus. Como se ganha, pastor? No joelho. Primeiro passo para fazer missões é o quê? Orar. Então, quando você vai orar pelo missionário que está lá na Albânia, você vai orar primeiro por você que está aqui. Meu Deus, eu quero ser um instrumento onde eu estou.
Eu preciso trazer mais um para a minha igreja. Eu tenho lá minha colega de trabalho, eu tenho lá meu vizinho, eu tenho fulano, beltrano. Meu Deus, usa-me. Toma meus lábios, toma o meu coração, toma o meu ser. Eu quero fazer a diferença nessa terra. O missionário, ele faz a diferença onde ele chega. Por quê? Porque ele tem uma missão, ele tem um dever, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma incumbência. Você também tem. Não, minha incumbência, pastor, é chegar na igreja, sentar no banco, ficar como espectador, ouvindo o locutor, pastor, professor, mestre Luiz. Não, pastor, a minha missão é sentar na cadeira da igreja e ficar ouvindo essa banda excelente, os irmãos ungindo um e o outro. Deus não lhe chamou para isso. Deus lhe chamou para você ter o tempo de sentar aí, mas também para você trabalhar. Salmo 100, verso 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Amém? Ah, pastor, eu tenho filhos. Ah, pastor, eu tenho que fazer muito feijão em casa porque eu tenho 10 filhos. Diz um irmão, diz uma irmã. Deus, Ele chama em Cristo a todos. Quem é ocupado, quem é desocupado, quem tem muitos filhos, quem não quer ter filho, é eunuco, não quer casar. Deus chama a todos, Deus quer todos no seu reino, Deus quer usar todos como instrumentos em sua presença. Amém? Então, irmãos, missões nós devemos fazer porque é bíblico. Segundo, como? Já vimos por quê, agora como fazermos missões? Conhecendo Jesus e fazê-lo conhecido a outrem. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, eu quero ler esse texto junto com vocês. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, dizem assim: porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17, vocês. Meus irmãos, nós conhecemos o evangelho. O que significa a palavra evangelho? Evangelho, no aspecto etimológico da palavra de Deus, significa boas novas, boas notícias. Quais são as boas novas? As boas novas é que Cristo salva, Cristo ama o pecador, Cristo morreu pelo pecador. Todos nós somos pecadores e Ele veio para mudar a nossa sorte. Então a palavra está dizendo, Paulo está falando para os irmãos em Roma: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o poder de Deus, esse poder é grande para libertar o traficante, esse poder é grande para libertar a prostituta, esse poder é grande para libertar o homem que pratica leis morais, leis éticas, esse poder é grande para libertar o homem atrapalhado, a mulher atrapalhada. O poder do evangelho penetra nas etnias e liberta o homem e a mulher. É grande o poder do evangelho, amém? Então, à medida que a gente conhece o evangelho, precisamos fazê-lo conhecido a outrem. E o fazer o evangelho conhecido a alguém, isso é missões, amém? O outro texto é Atos capítulo 16, abre aí por favor, versículos de 6 a 10, vocês vão me ajudar. Eu lerei os pares, vocês os ímpares. Atos capítulo 16, versículo de 6 a 10. Preste atenção. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade.
E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo estava destinado para ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu e o conduziu para onde o Senhor queria, que era a Macedônia. E ele não retruncou, ele obedeceu. Eu e você estamos aqui, como missionários trabalhando, fazendo missões aqui nesse bairro, em ruas, em lugares próximos. Mas de repente, o Senhor chama alguns e impede de estarem aqui, de fazerem o que fazem normalmente, e chama como chamou Paulo: sai de Bitínia e vá para a Macedônia. Tudo isso na Ásia Menor, mas Deus mudou essas pessoas de localidade, e às vezes o Senhor faz isso. Então, meus irmãos, eu quero falar sobre 4 tipos de missões que precisamos conhecer e fazer. Primeiro, a local. A local é essa que eu estou retratando: aonde você mora, aonde você habita, você pode fazer missões. Aonde você trabalha, você pode fazer missões. Aonde você estuda, você pode fazer missões. Porque já entendemos o que é fazer missões. Já entendemos que é um dever que a gente tem. De quê? De anunciar Jesus. O missionário não faz outra coisa. O missionário, ele não vai falar sobre dinheiro. O missionário, ele não vai falar da vida do outro. Ele vai falar de Jesus, do Evangelho, da graça de Deus para o pecador, ok? Então, na nossa localidade, nós já somos missionários. Agora, a nível nacional, é o ato de você sair da sua localidade ou ir para o estado, ou para outros estados, ou o estado da Bahia, ou outros estados. Então, a nível nacional, nós podemos também sermos missionários, ou seja, um chamado específico. A gente sai da nossa localidade e vai para um propósito específico que Deus nos chamou. Mas não é assim, tipo, você deu na sua cabeça e você vai. Não, você tem o quê? Pastores. Você e eu estamos submissos aos pastores. O que temos que fazer? Se Deus te mostra alguma coisa, falar com seus pastores, porque seus pastores aqui na terra são aqueles que têm a capacidade de abrir portas. Pois hoje nós temos missionários que eles trabalham por conta própria. Eu cheguei para um missionário e perguntei: você quer voltar para o Brasil? Não, eu já aprendi 3 línguas. Lá eu ganho dinheiro e eu vou voltar para o Brasil para quê? Então, hoje, na cabeça de algumas pessoas, missões é uma mediação para a realização de um sonho pessoal, e não o sonho de Deus de pregar o Evangelho. Então, a pessoa escolhe os países da Europa, e ela vai, mas chega lá, se desvirtua, ela já sai daqui fora de uma motivação. Ela convence eu e você para sermos mantenedores dela, mas de repente lá ela muda de foco. Eu conheço várias pessoas assim. Eu conheço uma pessoa que está na Albânia e ela está voltando para o Brasil, mas ela diz: não, sou missionária. O que ela faz lá, ela poderia fazer aqui, porque lá já está, de alguma forma, o que ela faz já tem pessoas fazendo. Não há necessidade. Existem lugares que têm carência, mas só que em decorrência do tempo, às vezes, as pessoas têm visto ser missionário como um meio para aprender uma nova língua, uma nova cultura, para poder ficar de boa dentro do seu projeto pessoal. E essa não é a ideia de Deus. Então, nesse aspecto nacional, é muito interessante nós entendermos o chamado de Deus. Então nós vamos orar, mas também vamos conversar com nossos pastores. E nós temos que ser pessoas ensináveis
tanto para falar com eles, também para ouvir a experiência, o contexto de orientação espiritual que eles vão dar, porque tem aqueles tipos de indivíduos que dizem assim: ninguém vai impedir o que Deus tem na minha vida. Os pastores, eles não querem impedir nada na vida das ovelhas, pelo contrário, é que a obra avance. Mas você percebeu aqui em Atos 16 que foi o Espírito do Senhor que impediu Paulo de ir para Bitínia e mostrou para ele em sonho Macedônia? E ele foi sensível em se submeter e seguir essa direção. Será que nós, missionários aqui nessa localidade, somos capazes de entender isso? Somos capazes aquela euforia que às vezes vem sobre nós, podermos assim ouvir algo contrário e de repente termos um discernimento que aquele é um momento, uma palavra de Deus que o pastor está dando, que a pastora está dando, no aspecto da nossa direção missionária? Isso é muito importante. Outro aspecto é internacional que eu falei anteriormente. Pessoas que vão sair daqui para ir para outros países. Olha, nós estamos hoje vivendo um tempo que há um déficit muito grande nas agências missionárias. Porque tem algumas agências missionárias, lamentavelmente, pastor Luiz, pastor Alane, que elas foram à falência. Sabe por quê? Por causa de roubo, desvio de dinheiro. Você pega a importância X para enviar para um missionário que foi através de tal agência. E de repente aquele dinheiro que chega lá é totalmente inferior o valor que foi depositado. Por quê? Porque há às vezes desvio em algumas agências missionárias. A corrupção de alguma forma chegou lá. Então eu acho bom quando o missionário ele vai para algum país e a sua igreja e outras igrejas que quiserem ajudar, faça isso diretamente, sem intermediário, pastor, sem intermediário, diretamente, porque vai chegar lá. E quando tem intermediário, aí às vezes demora de chegar, às vezes o valor você deposita 100, vai 50, às vezes você deposita 100, vai 40, e isso não pode acontecer. Então, nós precisamos entender que tem pessoas que Deus chama realmente para uma missão específica, para ser missionário em um país, em uma localidade que tem uma necessidade. Que ele vai aqui largar tudo e ir para aquele lugar. Mas é importante que a igreja, ele seja acompanhado pela igreja, tudo que formos fazer financeiramente seja algo transparente. Seja algo direto, que você possa depositar aqui 100 reais ou 200 reais, e o indivíduo dizer: recebi aqui 100 reais, 200 reais, e está tudo ok. Eu vindo em Belo Horizonte, um missionário que coordena um trabalho de missões na Índia, um trabalho excelente que eles fazem, meninas que são violentadas, abusadas, eles trabalham com essas pessoas, e esse indivíduo que faz esse tipo de trabalho, esse pastor, ele é autodidata, pastor, ele não tem muito conhecimento, mas ele tem uma capacidade que Deus deu, e ele disse: eis-me aqui, e foi. O testemunho dele é tremendo, mas quando ele chegou lá, pastor, encontrou a parte financeira toda atrapalhada, pessoas administrando erroneamente, carências ali e acolá, porque o dinheiro estava sendo desviado. Ele pegou toda a diretoria e tirou, volta para o Brasil. E aí começou a fazer um negócio transparente, começou a fazer uma coisa organizada, uma coisa bem contabilizada, prestar relatório à igreja do Brasil, do que estava sendo feito, e a coisa começou a crescer, porque, irmãos, quando a gente administra a nossa vida espiritual bem, e concomitantemente também a nossa vida financeira, a unção de Deus, ela aumenta, ela opera mais forte sobre nós, porque Deus quer que tudo o que façamos seja para a sua glória. Então, existem esses 4 tipos
de missões que precisamos conhecer e fazer: a local, a nacional, a internacional e a última, em quarto lugar, a temporária. A temporária é semelhante ao trabalho que nós estamos realizando. Esse ano começamos a fazer missões temporária interdenominacional. Como é isso? Nós focalizamos lugares carentes, onde há igreja, mas que tem mais carência do que nós temos. E o que fazemos? Juntamos um grupo de irmãos, cada um vai pagar a sua passagem e cada um vai conseguir uma cesta básica caprichada para levar. Vai conseguir roupas em condições de uso e vamos levar também alguns profissionais para ajudar lá, corte de cabelo, outras coisas assim, para fazermos duas coisas: a pregação do evangelho e o trabalho social. Então isso acontece, a gente sai no dia de sexta-feira e só retorna no domingo. E o objetivo é esse. Nós fizemos a primeira viagem missionária temporária para Paraíso, antes de Jacobina. Olha, os irmãos foram e foi interessante o retorno desses irmãos. Eles voltaram impactados, porque viram pessoas passando fome, viram pessoas carentes, necessitadas. E quando eles começaram a ministrar, pastor, começaram a orar, começaram a pregar o evangelho, levaram a cesta básica, olha, a repercussão daquilo foi tão grande, muitas pessoas se converteram, que alguns, de repente, que estão aqui na sua localidade, passam dificuldades, aí param assim e começam a cogitar: poxa, eu não sabia que eu era tão útil. Eu pensava que minha oração Deus não ouvia mais, mas olha, essa pessoa que está chorando. Quando eu estava orando, Deus tocou nela. Foi algo tão tremendo. A nossa primeira viagem missionária temporária. Agora nós estamos indo para a segunda viagem missionária temporária, que será em Laje do Batata. Iremos esse final de semana. Pastor, a gente não ganha nada. Pelo contrário, Laje do Batata é um povoado após Jacobina. Então nós iremos para Laje do Batata. Letícia vai também conosco, pediu anuência aqui aos pastores, ela também vai conosco. Vamos sair sexta-feira, 22 horas lá de Lauro, e iremos para Laje do Batata. E aí estamos organizando tudo, feijão, arroz, um monte de coisas para poder levar. É uma forma de você tirar um pouco do seu tempo. É uma maneira de você sair da sua localidade. Você não tem um chamado para ir para a Índia, mas de repente abre os olhos, a Índia está aqui, o Haiti está aqui. Tem uma música de Caetano Veloso que ele canta estilo rap, que ele retrata várias situações do Haiti e compara com situações do Brasil, e na música ele diz que o Haiti é aqui. Então nós precisamos entender que aqui no nosso estado nós temos carências, necessidades, semelhantemente como na África. Então nós estamos aqui com a nossa cama, tudo bonitinho, arrumado, mas de repente você pode deixar um pouco essas coisas e sair para ir ajudar alguém, aferir a pressão de alguém, levar uma palavra para alguém em outro lugar. Você pode ir orar por uma pessoa, você pode levar uma literatura, você pode levar alimentos. Você e eu não somos ricos a nível material, somos ricos da graça de Deus e lutamos para ter o básico de cada dia. No entanto, do que temos podemos repartir, do que temos podemos ajudar alguém que carece,
Alguém que necessita, que está aqui no nosso estado, está do outro lado dizendo: meu Deus, será que o Senhor me ouve? Será que tem alguém para me socorrer, para me ajudar? Pessoas que estão numa situação de extrema pobreza, tanto espiritual como material. Eu e você podemos ser a resposta, como missionários temporários, saindo do nosso aconchego, do nosso conforto, um final de semana indo para um lugar desse, andando de casa em casa, de lugares em lugares. Todo mundo estava cansado, mas eu fiquei esperando, fiquei quietinho, aguardando o relatório. Ninguém falava de cansaço. À noite, quando fizemos a concentração, foi algo maravilhoso. Foram mais de 20 pessoas que se converteram, pastor. Mais de 20 pessoas se converteram. Foi um mover maravilhoso de Deus. Então isso é o quê? É uma maneira de nós fazermos missões de caráter temporário. Você sair daqui, você vai para um centro de recuperação masculino ou feminino e passar uma manhã, uma tarde lá, levar essa banda aqui maravilhosa, levar o pessoal da coreografia e fazer um trabalho lá, ajudar pessoas. O Senhor diz que nós devemos lembrar dos presidiários. Isso é fazer missões. Então nós temos que quebrar esse paradigma, não. Missionário é aquele que está na Albânia, missionário é aquele que está na África. Você é um missionário, amém? Você é um missionário, o Senhor lhe chamou, lhe designou para você ser um missionário local, mas de repente você pode ser um missionário em outro estado daqui do nosso país, você pode ser um missionário em outra nação, você pode ser um missionário temporário em algum lugar que tem carência. E aí, pastor, essa coisa que a gente começou, para o próximo ano nós já temos cidades agendadas. Tem um lugar lá perto de Irecê, é um povoado que é semelhante à África. Aí me perguntaram: pastor, o senhor tem coragem de vir para aqui? Eis-me aqui. Eu sou o pastor que prego aqui, numa igreja assim, prego numa igreja em outro lugar, coloco paletó, mas eu sou aquele também que vai de chinelo, de tênis. Eu vou porque eu quero servir ao meu Senhor. Ele tem me dado força, Ele tem lhe dado bênçãos, Ele tem lhe abençoado. Para quê? Para você ficar reclamando da vida? Para você ficar murmurando, lamentando, ó vida, ó morte? Não, vamos ser úteis na mão de Deus. Amém? Vamos nos colocar. Você diz: eu não sei falar, eu não sei como compartilhar. Lá você vai aprender, porque na igreja a gente aprende, mas a gente precisa ir para a prática. Sabe como falar de Jesus para o seu amigo do trabalho? É você abrir a boca e começar a dizer o que Jesus fez na sua vida. Eu era assim, agora eu sou assim. E o que aconteceu com você? Jesus entrou na minha vida. Eu o conheci e agora estou lutando para fazê-lo conhecido. E é tão simples. Pastor, mas o meu amigo é intelectual. Aí um rapaz estava me contando um testemunho interessante. Um professor da Unime. Ele começou a ouvir o Evangelho. O cara é cheio de lógica. O Evangelho é algo básico, é algo elementar, algo simples. Ele ouviu, argumentou. Depois ele disse: eu me converto. Ele se converteu. Passou um mês, ele disse: pastor, eu quero me batizar. O pastor disse: mas você tem convicção? Eu tenho convicção, Jesus é meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, e eu quero me batizar. E ele foi batizado, ele está firme caminhando com o Senhor. Pegou os alunos, alguns, e chamou para ir lá vê-lo se batizar. Meu irmão, o que é isso? É o poder do Evangelho de Jesus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Evangelho. Amém? O Evangelho na nossa vida faz a diferença. Terceiro aspecto e último: para que fazermos missões? Já vimos por quê, como e agora para que fazermos missões? Para termos uma consciência tranquila
diante de Deus e dos homens. Atos 20, por favor, abra a palavra de Deus. Atos capítulo 20, versículo 19 a 27. Eu preciso ler com vocês esses textos, porque eles são importantes. Atos capítulo 20, versículos 19 a 27. Eu lerei os ímpares, vocês os pares. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. 20. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Porque nunca, o que eu disse? Deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Agora eu quero destacar o versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Paulo fez o quê? Paulo fez um relatório para a igreja de Jerusalém, dizendo o que foi que ele fez viajando pela Ásia Menor, abrindo trabalhos. Ele prestou um relatório para aqueles que representavam a autoridade sobre ele. E nesse relatório, Paulo diz que ele, com muita humildade, pregou o evangelho, com muitas lágrimas. Foi um momento assim de muito sofrimento, mas ele não deixou de pregar o evangelho. E ele fala que ele estava com a consciência limpa, consciência tranquila. Por quê? Porque ele cumpriu a sua missão. Ser missionário, ou local, ou em qualquer outro lugar, é uma missão. E Deus vai cobrar de mim, de você, se não realizarmos a missão. Mas Paulo disse que ele realizou, ele compartilhou da graça de Deus. A minha pergunta: você está realizando a sua missão, a missão que Deus lhe deu de pregar o evangelho? Será que as pessoas que lhe cercam conhecem a fé que tu tens na pessoa do Senhor Jesus? Abra aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17. Eu vou ler o 16, vocês o 17. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. 17. Na ideia de Paulo, ele tinha uma responsabilidade, e essa responsabilidade era diante de Deus e diante das pessoas, e ele tinha que cumprir essa missão. Ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Você já se deparou em dizer isso para você mesmo? Ai de você se não pregar o evangelho. Você diz: não, aceitei Jesus, rapaz, Jesus mudou a minha vida, eu não bebo mais, não fumo. Mas além disso, é você ser um missionário na sua localidade. Essa igreja, você tem que trazer para o pastor Luiz, pastor Alane, uma santa preocupação de como colocar gente nesse lugar. Nós temos que arrebanhar o povo das trevas para a luz. Como? Tendo um alvo de ganharmos uma pessoa por ano. Tendo um alvo de evangelizarmos. Imagine, se nós falarmos de Jesus, pelo menos para uma pessoa por dia, quantas pessoas nós vamos evangelizar em um ano? Quantas?
365 ou 64 pessoas. Nesse universo de 364, 65 pessoas, será que de repente uma não se converte? Faça a sua parte e tenha a sua consciência limpa diante de Deus e diante das pessoas. O último texto para finalizarmos, Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, Velho Testamento, rapidamente, abra aí por favor. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 a 19. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 a 19. Eu vou ler os ímpares, vocês os pares. O versículo par. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Verso 18. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. O que você vê nesse texto? O Senhor falando no contexto da chamada de Ezequiel, a missão profética, a missão missionária que ele tinha no meio dos judeus. E que ele deveria falar o que o Senhor queria que ele falasse. Se ele não falasse e alguém morresse sem ouvir, o Senhor ia cobrar dele. Nós não estamos aqui, irmãos, à toa. Nós estamos aqui com uma missão. Nós temos um propósito nessa terra: viver para a glória de Deus, ter uma vida abundante em Cristo, cuidar bem da nossa vida, cuidar bem da nossa família, mas também olhar para o nosso próximo. O que eu posso fazer pelo meu próximo? Eu posso levar as boas notícias de Jesus. É o que o povo precisa hoje. E o que você tem feito? Você tem vivido uma vida cristã de qualquer forma? Cantando aquela música secular, deixa a vida me levar, leva eu. Não, deixe Jesus conduzir a sua vida. Deixe o amor de Cristo falar mais forte no seu coração. E sonhe dentro do seu contexto, dentro da sua limitação, no aspecto da sua pragmática de vida, trabalho, escola, você ser um canal de Deus, um embaixador do Senhor, uma embaixatriz do Senhor aqui na sua localidade. Eu gosto dos TJs. Eles são persistentes. Eles saem de casa em casa fazendo missões. Bate no horário conveniente e inconveniente, mas a palavra diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Fale, anuncie. Essa é a nossa missão, irmãos. Em suma, todos nós somos missionários no aspecto da missão de conhecer Jesus e de fazê-lo conhecido a outrem. Vamos cumprir a nossa missão, irmãos. Busque ter uma ideia do que você pode fazer para falar de Jesus. Porque às vezes para nós já estamos aqui totalmente resolvidos. Eu moro aqui, essa é minha casa, trabalho ali, meu banco é ali, meus amigos são, a igreja é tal, tudo lógico. Mas de repente o Senhor pode mudar isso. Você diz: mas eu não tenho essa mentalidade, eu não penso nisso. Tem coisas que a gente não pensa, a gente vai dormir
De um dia para o outro a gente pensa. Sonhei, foi assim. Paulo dormiu pensando em Bitínia. E no meio da noite ele se depara com a Macedônia. E ele entende que era para ir para a Macedônia e ele vai. Um detalhe, né? Mas um detalhe que faz a diferença. Porque o que adianta vivermos a nossa própria vontade e acharmos que estamos agradando a Deus? Esse mundo está caminhando cada dia para o caos. Como é que vamos viver aqui, vermos tantos jovens morrendo, tantas situações atrozes acontecendo na nossa comunidade, as drogas sendo disseminadas de maneira assim assustadora, e eu e você, em uma das músicas de Paulo César, eu e você, de braço cruzado, enquanto o coitado não sabe o que faz. Aí Paulo César diz, do grupo Logos: multidões se batem, se abatem, correm e andam sem direção. Nós não podemos ficar de braços cruzados, nós não podemos ficar apáticos, nós não podemos ficar só fazendo crescer a nossa dificuldade. Não, a minha dificuldade é que eu quero um trabalho melhor, a minha dificuldade é que eu quero fazer uma pós, a minha dificuldade é isso, é aquilo, e sempre a gente tem alguma coisa. Procure usar o que você tem. Quanto mais você se tornar útil na mão de Deus, mais Deus lhe dá cosmovisão, visão ampla. Mais Deus alarga as suas fronteiras, mais o Senhor te abençoa, te acrescenta, mais o Senhor faz na sua vida. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Às vezes a gente quer da nossa maneira: pastor, impõe as mãos aqui, agora vai acontecer o milagre. Mas aí você começa a servir ao Senhor, e aí em meio àquele processo de serviço ao Senhor, aí acontece aquela cura. A empresa liga: fulano, essa porta aqui é para você. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus opera como Ele quer, mas uma coisa que Deus quer operar é usando eu e você. E tem aquele canto que diz: deixa Deus te usar. Ele quer te usar. Mas por que esse cântico assim, deixa Deus te usar? Porque às vezes a gente impede. Amanhece o dia, a gente faz o nosso projeto, pega a agenda, coloca tudo. Errado? Não, mas você tem que orar. Deus, o que é que o Senhor tem para esse dia? De repente você é um profissional liberal, você pode usar um pouco do conhecimento cognoscitivo que você tem, do dinheiro que você tem, para fazer um trabalho que mude vidas. Isso é ser missionário. Você pode sair para distribuir sopa em um lugar carente e levar a palavra de Deus. Você conhece, sabe como tocar, você conhece música, você pode fazer um projeto, entrar numa comunidade dessa, buscar um meio, orar a Deus, debaixo da cobertura dos seus pastores, e ali está ensinando pessoas a aprender sobre a música, aprender a cantar. Gente, o pessoal espírita faz isso, os católicos fazem isso. Por que nós não podemos fazer? Porque não tem alguém que diga: eis-me aqui. Só tem aqueles que ficam reclamando. Quanto mais enche a barriga, mais reclama. Deus não tem isso para nós, não. Deus tem um estilo de vida diferente. Amém? Vamos ficar de pé. Quem entendeu aqui a meditação? Amém? Acrescentou algo na sua vida? Amém. Então quero nessa noite que você levante suas mãos bem alto. O mais alto que você puder. Você vai orar nessa noite e dizer: Senhor, Tu sabes que eu sou um homem fraco. Tu
Tu sabes que eu sou limitado. Tu sabes que eu sou imperfeito, Senhor. Tu sabes das minhas dificuldades. Mas a Tua palavra diz que o Senhor me escolheu. A Tua palavra diz que o Senhor me escolheu. Eu não mereço ser escolhido, mas o Senhor me escolheu. E nesta noite eu levanto minhas mãos. E eu quero te dizer, Senhor, eis-me aqui como eu estou. Eis aqui a minha vida. Usa o meu coração, usa a minha alma, usa o meu ser. Diga para Deus essa noite: Tu conheces tudo em mim, Senhor, mas eu sei que o Senhor me quer. E eu não resisto, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti. Eu me rendo, Senhor, à Sua vontade, ao Seu querer. A Sua graça me alcançou. E eu quero, Senhor, ser um instrumento em Tuas mãos para alcançar os cativos, os oprimidos. Oh, Senhor, vem me ungir. Toca sobre cada homem nesta noite, Senhor, sobre cada mulher, sobre cada criança, sobre cada jovem, sobre cada pessoa. Toca com a Tua unção, ministra de maneira poderosa, unge a Tua igreja para, Senhor, levar a Sua palavra. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar o cativo, o oprimido. Ó Senhor, unge essa mulher que está aqui, que entrou aqui preocupada com a sua casa, preocupada com dinheiro, preocupada com as contas, preocupada com as coisas da terra. Ó Senhor, unge ela para que ela possa saber que enquanto ela servir ao Senhor, o Senhor vai prover. Ministra sobre nós. Nós somos missionários, Senhor. Nos ajude a cumprir a missão de compartilhar do Seu amor. Que o amor de Jesus aqueça o nosso coração. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Oh, vem, Espírito. Toca sobre nós. Toca. Abra os nossos olhos espirituais. Tira a dureza do nosso coração. Tira a rebeldia do nosso coração. Tira, Senhor, a resistência do nosso coração. Tira a soberba do nosso coração. Ministra sobre nós. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos espirituais. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre nós. Toca sobre nós. Toca sobre o nosso coração. Toca sobre a nossa alma. Toca sobre os nossos ossos. Toca sobre o nosso corpo, toca sobre o nosso ser e revela-nos a Tua vontade, Senhor. Queremos ser usados para a Tua glória, para a Tua glória, para a Tua glória. Eu quero abençoar cada embaixador e embaixatriz do Senhor aqui. Eu profetizo em nome de Jesus, o Senhor usando cada um de maneira poderosa para fazer missões nessa localidade, para fazer missões onde eles moram, no trabalho, na faculdade, na escola, em nome de Jesus, para a Tua glória. Quem crê e recebe isso, aplauda o Senhor bem forte. Mais forte esse aplauso! Eis-me aqui, eu livre estou ao Teu dispor, para onde Tu quiseres me enviar. Me coloco submisso
ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado pela oportunidade.